No Brasil, existem vários passarinhos que não têm cantos extravagantes, gostam de viver mais escondidinhos na mata, não são tão coloridos e por isso não chamam tanto a atenção, mas que em compensação, são capazes de construir ninhos surpreendentes, tão bonitos e elaborados, que com certeza deixam qualquer passarinho multicolorido no chinelo. E são justamente alguns deles que você vai conhecer hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje vocês vão conhecer 4 passarinhos que são um pouquinho sem graças, mas que fazem ninhos incríveis. O primeiro deles é o bico-chato de orelha preta, uma espécie com algo em torno de uns 14 ou 15 centímetros. Esverdeado, com a cabecinha cinza, barriga amarela e com uma mancha escura atrás dos olhos e outra branca na frente deles, que são as duas principais características para identificar essa espécie. Ele é uma daquelas espécies que você escuta bem mais do que vê, já que o canto dele, embora curtinho, é um chamado alto, áspero e diferente de outras espécies. Ok, talvez não tão diferente assim, mas por outro lado, o ninho dele é bem mais chamativo e diferenciado em relação às outras espécies que vivem naquelas mesmas matas. Ele faz um ninho fechado e arredondado, pendurado em galhos finos e geralmente bem lá no alto, próximos de riachos, trilhas ou bordas de mata, e que não tenham vegetação diretamente abaixo, o que de repente poderia tornar mais difícil para um possível predador chegar até ele. Esse ninho é feito basicamente com emaranhados de raízes finas e filamentos de fungos escuros, conhecidos como crina de cavalo, além de alguns gravetos e pedaços de folhas secas também. Mas o mais interessante é a entrada desse ninho, bem característico desse gênero, do gênero Tomomias, formada por um túnel inferior, alongado e voltado para baixo, que talvez tenha um papel de dificultar ainda mais o acesso de alguns tipos de predadores, ou tem alguma outra função aí que não conhecemos ainda, já que isso ainda não foi testado pela ciência. Além disso, o bico-chato de orelha preta tem o costume de muitas vezes construir seus ninhos próximos de ninhos ativos de insetos sociais, como vespas ou abelhas, como esse que vocês estão vendo aí. Provavelmente uma outra estratégia para evitar o acesso ou mesmo a aproximação de predadores. Até porque eu quero ver um saguizinho tentar arriscar chegar perto de um ninho desses e acabar balançando esse galho com tudo isso de vespa. Em seguida temos o abre-asa de cabeça cinza, uma espécie mais ou menos do mesmo tamanho e que também vive em florestas, principalmente aqui da Mata Atlântica. Ele é um pouco mais silencioso que o bico-chato de orelha preta, embora tenha um canto relativamente alto, mas não tão bonito. O abre-asa de cabeça cinza vai ser o passarinho mais próximo de uma espécie colorida nessa lista, já que ele tem a barriga laranja, ok, mais coloridinho, com a cabeça cinza e as costas verdes amarronzadas, embora mesmo assim ele não chame tanto a atenção. Algo bem diferente do ninho dele, que embora seja bem camuflado, pode ultrapassar meio metro de comprimento e é extremamente bem elaborado. Ele costuma construir esses ninhos sobre riachos no interior da mata, ou pelo menos próximos de riachos. E nesses locais, usando raízes penduradas por ali ou cipós, ele prende uma estrutura toda fechada, alongada e só com uma entrada lateral na parte de baixo. Além disso, é um ninho bem volumoso assim, com muito material, feito principalmente por raízes bem finas, musgos e filamentos de fungos escuros, podendo ter várias camadas na parte de baixo, onde ficam os ovos, que inclusive é acolchoada com folhas secas alongadas e com filamentos de fungo. Já na parte de fora, o abre-asa de cabeça cinza coloca vários tipos de material incorporados no ninho, como musgos verdes e pedaços de folhas secas de vários tipos, longas, curtas, enfim, de vários tipos de planta. Isso faz esse ninho talvez o que tenha mais tipos de material diferentes entre todos dessa lista. Ah, e a entrada desse ninho, embora não tenha assim um túnel comprido como o bico-chato de orelha preta, conta com um telhadinho na parte de cima que pelo menos ajuda a esconder essa abertura. Depois temos a guaracava de barriga amarela, um passarinho um pouco maior que o anterior e que é bem comum em áreas abertas de todas as regiões do Brasil, inclusive em parques e praças um pouco mais arborizadas. Ele é basicamente todo cinzento, com as costas mais amarronzadas, umas manchas brancas nas asas e também a garganta um pouco mais branca e a barriga amarela, só que bem de leve.
Enfim, chama zero atenção, a não ser quando ela solta a voz, já que ela produz um som rouco bem alto, geralmente levantando um topete e cantando junto com seu par. Mas o que chama mesmo a atenção é a complexidade do ninho dela. Quer dizer, isso se você conseguir ver um, já que ele é sempre muito bem camuflado. Essa guaracava constrói um ninho em forma de taça, aquele formato mais clássico, sabe, que todo mundo conhece de ninhos de passarinho, usando talos de plantas, raízes e outras fibras vegetais, todas bem amarradas e entrelaçadas. E como ela constrói esses ninhos em árvores, em troncos que podem estar até entre 1,80 m e 4,5 m de altura, ela acaba prendendo do lado de fora do ninho materiais como líquens, musgos e cascas de árvore. E além de tudo isso, a guaracava de barriga amarela pode usar quantidades generosas de teias de aranha no ninho, tanto para colar o material do lado de fora, quanto para prender o ninho no galho. E se você pensa que acabou, ela ainda forra a parte de dentro do ninho com penas, que não necessariamente são dela, para poder colocar os ovos sobre uma superfície macia. Olha só que belezinha! E por último, nós temos o patinho, uma espécie que tem a cara bem desenhada com detalhes marrons, pretos e amarelos, a barriga bem amarelinha e um bico bem diferente, largo e achatado, que supostamente lembraria um bico de um pato, de onde vem o nome de patinho, já que claramente ele não é um pato. Mas ele é tão pequenininho, com só 10 centímetros, e tão discreto que talvez se enquadre bem aqui para fechar a nossa lista. Digo que ele é discreto porque é um passarinho bem florestal, que vive nas partes mais baixas da mata, que muitas vezes é bem escura e fechada, e ele também é bem agitadinho, difícil de ver e não tem uma vocalização muito marcante. O ninho dele também fica bem escondido dentro da mata, já que ele o constrói numa altura baixa, a poucos centímetros do solo, em forquilhas ou galhos finos de pequenos arbustos ou árvores novas, de modo que ele fique protegido e escondido pelas folhas das plantas maiores que ficam ao redor e acabam cobrindo ele. Na construção, o patinho usa principalmente filamentos de fungo e fibras vegetais bem escuras para construir um copinho bem firme e alto. Alto assim, né? Proporcionalmente ao tamanho dele. Na parte externa, ele ainda cobre o ninho com muitas folhas secas amareladas, principalmente de taquara, chegando até a cobrir e ultrapassar o próprio galho onde está o ninho. Folhas essas que têm um aspecto que fazem parecer que elas foram molhadas e secaram depois de serem colocadas ali. E todo esse trabalho, junto com o formato do ninho e o fato dele também usar teias de aranha para amarrar os materiais, fazem com que ele fique muito parecido com um ninho de beija-flor, inclusive no tamanho. Bom, gente, essa foi a minha lista dos passarinhos que não estão entre os mais bonitos, mas que com certeza estão entre os melhores construtores de ninho que nós temos aqui no Brasil. Comenta aqui embaixo se você já conhecia algum deles ou se conhece algum outro que também deveria estar nessa lista. E se você quiser conhecer mais sobre ninhos de passarinhos brasileiros ou outros assuntos relacionados à ornitologia, tem outros vídeos aqui do canal que você também pode assistir. E não se esqueça de deixar sua curtida, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.